Good afternoon, everyone. How are you? Então, nessa aula vídeo 3, nós iremos comentar o Simple Past, né? A gente vai fazer o review aqui, vou pegar minha canetinha aqui. A gente vai fazer o review novamente, né? Lembrando que essa videoaula aqui já está presente lá na aula 1. A gente fez a revisão do Simple Past, mas é só lembrar vocês alguns indicadores do passado simples. Como, por exemplo, o sujeito, lembrando que esse S aqui, que está no slide aqui, significa subject, que é o sujeito. Aí o sujeito ele vai ser precedido do auxiliar do verbo to be, was e were. Olha o exemplo aqui. They were friends. Eles eram amigos, né? Olha esse aqui. Quando a gente fala eles não eram amigos, então a gente utiliza partícula not, né? E o were was ou were, né? Dependendo do sujeito. Se o sujeito for singular, was. Se o sujeito for plural, were. Então, they weren't friends. Então, eles não eram amigos. Então, lembra que essa contração NT aqui significa negativo. E quando a gente utiliza, né, they weren't friends, a gente continua no mesmo sentido, né? O was para singular e o were para plural, porque they significa eles ou elas. E aqui a gente tem essa outra forma também, que são os verbos regulares, né? Todos os verbos regulares terminam em AD. Então, a gente tem novamente a estrutura, o sujeito mais o verbo terminado em AD. E aí, sempre nós temos, que nós vimos na última aula, que a gente tem um auxiliar que indica se a frase está no passado, por exemplo. Sempre tem um indicativo de um termo que indica que a frase está no passado. Yesterday é um exemplo. Olha o exemplo. She worked yesterday. Então, ela trabalhou ontem. Então, yesterday é um indicativo de passado. E também nós temos, quando for na negativa ou na interrogativa, a gente tem a partícula did, ó. Então, olha o exemplo aqui. Lembrando que did é um auxiliar do passado. She didn't work yesterday. Ela não trabalhou ontem. Então, a gente tem que, quando é na negativa do passado, a gente tem que inserir o did. E aí, quando você insere o did, eu já sei que ele é um auxiliar que indica passado, então o verbo ele permanece na forma original. Não precisa de você acrescentar ed quando você tem o auxiliar did. E aqui, quando é forma de pergunta, a gente utiliza sempre o auxiliar primeiro, o auxiliar do verbo primeiro. Depois a gente tem a estrutura do sujeito, subject. Depois nós temos a estrutura do verbo e o que resta sempre é o complemento, que a gente chama. Olha o exemplo. Did she work yesterday? Ela trabalhou ontem? E aí a gente vai ver alguns exemplos aqui em relação ao uso. Então, o uso do Simple Past geralmente é para indicar ações o quê? No passado. Então, ela expressa Simple Past indica ações no passado. Action Past. To describe a series of completed actions in the past. Então, é para descrever a sequência, é uma série de ações que foram completadas, ações completadas aqui no passado, umas ações, sequências de ações completadas no passado. To express habits in the past. Então, para mostrar também hábitos no passado, ó, interessante aqui. Então, estou colocando as palavras-chave aqui em relação ao Simple Past. Então, primeiro, uma ação no passado. Segundo, uma ação que foi completada no passado, ou ações, né? Hábitos no passado. E também para for stative e verbos estáticos, tá? Que trabalhar esses verbos estáticos, por exemplo, think, que é pensar, believe, que é acreditar, know, que é saber, dislike, que é não gostar, need, que é precisar, worry, que é no sentido de pertencer, wish, que é no sentido de desejar. E aqui são os exemplos de verbos que estão no passado, né? Tanto pode ser no regular como irregular. No primeiro aqui, I saw a ghost last Friday. Esse I saw aqui, ó, é um verbo que é um verbo irregular, tá? Então, é a lista lá do verbo irregular. Para vocês consultarem, tem na internet, só vocês colocarem lá, lista dos verbos irregulares. I saw a ghost last Friday. Então, eu vi um fantasma na sexta-feira passada. Ou sexta passada, a saw.
Olha a diferença desse aqui. Geralmente, pessoal, os verbos curtinhos, bem curtinho, igual, por exemplo, esse só é o passado do verbo see, que é ver. Eles são irregulares. Verbos bem pequenininhos, geralmente são verbos irregulares. Verbos maiores, geralmente são verbos regulares e tem a terminação ED. Olha o exemplo aqui do segundo. I finished work walking to the beach and found a nice place to swim. Então, eu terminei um trabalho, caminhei para a praia e encontrei um lugar bom para nadar. Então, indica um exemplo aqui. When I was, o was aqui, que é um indicador do passado, do verbo to be. When I was young, I watched a lot of television every day after school. Quando eu era jovem, eu assistia muita TV todos os dias depois da aula, tá? Então, when I was young, quando eu era jovem. He had a small cottage in the woods. Então, ele tem uma pequena casa in the woods, que é no sentido na floresta. Então, ele tinha, né, no caso, que é o had, é o passado do verbo have, que é ter, tá? Então, são situações aqui. Então, essa aqui a gente fez só um review, né, do Simple Past, que a gente já viu também na aula anterior. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, se ficar alguma dúvida. E aqui agora a gente vai analisar também prepositions, né? Prepositions of the time and the place. Então, nós trabalhamos 3 tipos de preposições principais, só que elas indicam tempo e lugar. Então, por exemplo, a preposição in, que são as principais, a preposição on e at, tá? Então, elas têm sentido de no, na, em, por, no sentido de sob, então depende do contexto. Então, é nesse sentido. Então, a preposição in, você vai utilizar quando for trabalhar turno, né? Por exemplo, in the morning, na manhã, in the afternoon, à tarde, in the summer, no verão. Quando a gente vai trabalhar uma data, né, específica, in 1980, então, em 1980. Décadas também, quando a gente for trabalhar, esse S aqui indica década, tá? In 90, então, na década de 1900. In the 17th century, né? Então, quando a gente vai trabalhar principalmente posição do dia, no caso, né? Posição do dia aqui, no sentido quando a gente vai trabalhar século, tá? Então, in the 17th century, né? Então, século 17 aqui. In the Easter holiday, quando a gente vai trabalhar um feriado específico, né? Feriado de Páscoa, in the Easter holiday. Ou você vai utilizar principalmente quando a gente vai trabalhar days of the week, dias da semana, on Monday, segunda, on Saturday, no sábado. Quando a gente vai trabalhar o dia do mês, on June Thursday. Então, quando a gente vai trabalhar dia do mês específico, 5 de dezembro, por exemplo, on December 5, on uma data de aniversário específica, on 1st April, and April 1st, em 1º de abril. Quando nós vamos trabalhar também uma data mais específica ainda, por exemplo, esse aqui, on the 1st October 2013, então 1º de outubro de 2013, uma data bem específica. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, dia de Natal, a gente utiliza on Christmas Day, dia de Natal, a gente trabalha a preposição on. Quando a gente vai falar de aniversário, on my birthday, é meu aniversário. Quando a gente também trabalha dias da semana e aí coloca, por exemplo, a tarde de terça, então a gente coloca on Tuesday evening. E quando at, a gente utiliza muito em horário, tá? Quando a gente vai utilizar a preposição at 9 a.m., então 9 da manhã. At 8 o'clock, 8 horas. At 6 p.m., 6 horas da tarde. At night, à noite. At noon, ao entardecer, ou midnight, que é meio-dia. At Easter, quando a gente vai falar de Páscoa, na Páscoa. At Christmas,
Natal. Agora tem uma diferença. Quando eu utilizo on Christmas Day, dia de Natal, dia mesmo, quando a gente for trabalhar dia do Natal, a gente utiliza on. Quando a gente vai falar somente feriados, a gente utiliza a expressão at. E aí, nós temos no Cartoon 9, né, para você identificar o problema que está abordando. Então, eu vou ler aqui e vocês têm que identificar o problema que ele está abordando. Só que aí a gente vai analisar o 10, o 11 e o 12, tá? Então, vamos lá. Ao lermos o cartão, observando que o termo aborda um problema relevante na nossa sociedade. Aí, identifica. Então, vou ler aqui. He felt Sarge would be surprised when we cleaned the bark without being told. Aí ele, he was, but he's trying not to show it. Daí ele fala, né, que nós pensamos, Sargent, nós poderíamos surpreender com a limpeza dessas aqui parece meio camas, né? Sem falar com você. Aí ele fala, he was, ele estava, ou ele era, né? No caso aqui. But he's not trying to show it. Mas ele não está tentando mostrar isso, né? E aí a gente, vocês vão analisar qual que é a problemática, né? A relevante da sociedade aí, que eles são sargentos, né? E aí eles, vocês sabem, principalmente questão da limpeza é um problema enfrentado aí pelos personagens. E aí ele fala, ao lermos o primeiro quadrinho, questão 10, ao lermos o primeiro quadrinho, a história, observamos o uso do simple past, que é passado simples, em 3 orações. O que são orações? São frases que têm pelo menos um verbo. Identifique os verbos que estejam no simple past, ou seja, identificar os verbos que estejam no passado. Ele pediu para você identificar pelo menos em 3 orações, ou 3 verbos aqui no caso, né? Então, a gente já viu aqui, analisa direitinho, a gente pode ter, os verbos são tudo aquilo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, pode ser verbos que terminam em ed ou verbos que são irregulares, né? Nós podemos também ter a presença do did ou também do auxiliar was ou were, tá? Então, lembrando aí da regrinha. O que os soldados fizeram sem serem solicitados? Aí você analisa lá de acordo com a chartzinha. Dá mais uma olhada nela. Ele mostra lá. Questão 12, você vai associar a preposição. Então, lembrando daquele quadrinho lá que eu mostrei quando é para hora, quando que é para dia da semana, quando eu vou trabalhar que é seasons, no sentido de estações, quando eu vou trabalhar se é de manhã, in the morning, se é midnight, meia-noite, se é noon, que é meio-dia, ou se é the night, que é a noite, a gente utiliza uma preposição. E quando também quando a gente fala months, que é mês, também utiliza preposição. Então, vocês vão olhar lá naquele quadro, né, que eu passei aqui nessa videoaula, para analisar direitinho. E hoje é isso, tá, pessoal? Nós vamos encerrar nossa videoaula 3 hoje aqui. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Então, see you later. Bye, bye!